com o Gabriel de Sorocaba, um grande parceiro ambientalista de muitos anos, e o Gabriel veio ver esse debate que está sendo promovido agora pelo Partido Comunista do Brasil sobre a questão do Código Florestal. O Aldo está fazendo isso, o Aldo está fazendo essa discussão para buscar mais subsídios, mas a gente vê essa enorme tensão que existe hoje com relação ao tema do Código Florestal. Aliás, Gabriel, eu diria hoje não é discussão do Código Florestal. O Colato, que está nessa mesa, por exemplo, ele quer acabar com a legislação ambiental brasileira. Ele já não se interessa mais pela questão do Código. Tanto que em Santa Catarina eles deduziram, ele que defende, por exemplo, se usar a técnica científica para definir a BT, no Paraná, em Santa Catarina eles colocaram 5 metros, definição técnico-científica. Então, nós descobrimos e percebemos isso na Frente Parlamentar Ambientalista, em todo lugar, que o que está em debate hoje é a questão de acabar com a legislação ambiental. Como é que você está vendo isso? Você que tem um partido e tem uma vida partidária, o Gabriel é ambientalista de carteirinha da primeira leva e também tem uma militância partidária, vereador de muitos mandatos em Sorocaba, parceiro nessa discussão, na luta contra a questão nuclear, de Aramar, todas essas lutas. Como é que você está vendo isso aí, Gabriel? Eu estou vendo realmente com muita preocupação. A gente percebe que o Código Florestal é uma legislação mãe de tantas outras, né? E alterações no Código Florestal podem acabar com o efeito dominó, provocando alterações em tantas outras, ou seja, é a política ambiental nacional que está em risco, está em jogo essa situação. Acho que os debates eles não têm sido profundos, tanto quanto se precisar, em quantidade, em qualidade. É uma situação muito complexa hoje você mexer no Código Florestal na medida, sobretudo, dos interesses que estão por trás da mobilização em torno dessa modificação. Quer dizer, essencialmente são os grandes proprietários, essencialmente os ruralistas que estão se mobilizando e falando em nome dos pequenos proprietários. Então isso nos preocupa muito, mas eu acho que a sociedade brasileira tem o dever de acompanhar, tem o dever de cobrar para que as alterações que se pretendem não aconteçam, sob pena de o instrumento que a gente tem, então o Código Florestal é um instrumento de preservação das apropriações, dos corpos da área, acabarem sendo deteriorados, acabarem perdendo a sua possibilidade de apropriar, de defender aquilo que a gente considera extremamente importante, até para a qualidade do solo, por via de consequência da agricultura. Isso sempre que me preocupa agora essa discussão, e eu tento alertar muito o Aldo, às vezes discurso que ele faz, por exemplo, ele fala, não é possível, o proprietário rural tem que pagar essa língua. Por exemplo, eu fui morar numa área de mananciais, que dá água para São Paulo. No meu norte eu só posso construir 20%, é uma imposição. E nós tentamos criar incentivos com o Ivan Valente, na época, se ele também disse, para as áreas de mananciais, todo mundo, o governo nunca quis fazer isso. E eu restrições, aliás, não é só quem vive em área de mananciais. Por exemplo, em Sorocaba, em qualquer lugar, o cara que tem um lote urbano ele tem que ter recurso de frente, recurso de fundo, recursos laterais, o condomínio tem que ter área institucional. Isso é da legislação, todo mundo aceita. E a questão de fazer a reserva legal era da função social da terra. E o que está atrás dessa discussão aqui, que a gente percebe bem, é uma coisa muito séria. 30% dos proprietários rurais do Brasil têm 70% da terra, que é esse pessoal que está pressionando contra o Código Florestal. 70% dos proprietários têm até 100 hectares. E só 30% das terras. Para esse não precisa fazer reserva legal usando a condição especial de GPS. Nós estamos considerando todas as condições, inclusive aquelas que vêm da Mata Atlântica, que até 50 hectares de agricultura familiar, você tem autonomia. E a gente está tentando trazer isso. E eu acho que é muito legal você estar acompanhando isso, para depois trazer isso no movimento ambientalista, essa participação, de mostrar que a discussão do meio ambiente foi uma das maiores conquistas da sociedade. A gente conseguiu fazer com que houvesse uma coisa de humanidade na legislação brasileira, rompendo esse ciclo desses caras que são patrimonialistas, que são a vida toda colonialistas, como se diz, né, na forma de encarar a questão da terra, a expansão da terra. Eu queria agradecer. E o que mais que você podia dizer para o nosso pessoal? Você agora está na Frente Parlamentar Ambientalista. Como é o nome do nosso programa?
Tomando consciência. Tomando consciência, que vexame ainda não decorei isso, mas a gente vai chegar lá. E tá bombando isso na net, tá bombando isso no YouTube, a gente vai avançar muito. E agora com o Gabriel deixando essa mensagem. Olha, mano, é um prazer estar falando aqui, tomando consciência. Acho que a discussão ela tem que ser, como disse, profunda, ela tem que ser pautada por parâmetros de caráter científico, ambientais. É inaceitável, com todo respeito que tenho ao parlamentar, ao partido, ao Ribeiro e tantos outros, que se coloque no viés de um interesse internacional, da economia internacional. Pois é, né? Que absurdo! Isso não é possível. E mesmo a questão do antropocentrismo, dizer que se preferem preservar árvores e animais e não as pessoas, como se essas coisas estivessem desvinculadas. É o inverso. Mas olha, é um prazer te encontrar, um prazer estar aqui no programa. Valeu, galera. Frente Parlamentar Ambientalista, tomando consciência.